Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, sou jornalista e, sobretudo, contadora de histórias que vive em Viena, capital da Áustria, faz mais de 20 anos, e esse aqui é o Vida Europa. Nesse vídeo de agora, nós vamos conversar essa história das horas de trabalho no Brasil, menos horas de trabalho no Brasil e mais liberdade, né? Esse projeto que foi colocado pela deputada Érica Hilton do PSOL e gerou muita discussão nas redes sociais, inclusive alguns ditos influenciadores digitais ou atores e atrizes da Globo que moram na Europa falando que esse é um modelo que existe aqui na Europa e que deve ser também ou supostamente implantado no Brasil. É o que a gente vai conversar nesse vídeo de agora. Mas, antes que eu continue, aqueles recadinhos típicos de YouTube. Se você curte histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal. A gente está tendo um crescimento muito bacana aqui nessa plataforma. Agradeço a todos vocês. A gente faz uma mistura de conteúdos, né, de primeiríssima qualidade. Às vezes a gente segue algumas trends do Brasil ou não. E nesse caso, eu achei muito interessante conversar com vocês como isso funciona de fato aqui na Europa e na Europa Central. Lembrando que há uma diferença entre o sul da Europa e o centro da Europa, que no caso é a Europa Central, e o norte da Europa. Centro-norte da Europa tem um sistema mais ou menos parecido. A gente já falou algumas vezes sobre Portugal aqui no canal, e a gente fala que a primeira diferença que a gente faz entre o sul da Europa e o centro-norte da Europa é que no sul da Europa os salários são muito mais baixos, especialmente em Portugal. E aí, com a média de salário de 600 euros, os portugueses sobem para o continente, porque por causa da União Europeia e por causa do fato deles poderem trabalhar em outros países membros da União Europeia, acabam subindo para o continente para buscar melhores salários, especialmente na Suíça, onde há uma grande comunidade de portugueses. Aliás, acho que se calhar a maior comunidade de portugueses dentro da Europa é na Suíça. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi certos atores e atrizes, né, da Globo falando, não, porque aqui na Europa. Então, primeira observação super importante, existe uma diferença entre o sul e o norte da Europa, o centro-norte da Europa. Então, generalizar a Europa como um todo é ou um pouquinho de ignorância ou simplesmente má intenção. Por aí, quem sabe, seja um pouco má intenção. Vamos falar do número de horas, né? Aqui na Áustria é 38 horas, na Alemanha depende, né? Pode ser, deixa eu até estava vendo aqui, deixa eu dar aqui uma olhada, que é de 40 horas, ou seja, depende, cada país aí tem as suas regras. Agora a gente vai apontar alguns pontos importantes e eu vou usar como exemplo o antigo jornal da minha família, o Rio Zona Sul, que foi o principal, um dos principais jornais comunitários no Rio, que depois a Globo copiou e acabou. A gente não fechou somente por causa disso, houveram outros fatores, eu vou deixar aí no box de descrição do vídeo onde eu conto essa história. O problema no Brasil é que temos uma grande burocracia se quisermos abrir uma empresa e também uma grande quantidade de impostos, sendo muito difícil você contratar funcionários, ou seja, a empresa até precisa e quer, como aconteceu com a gente no passado, a gente até queria contratar outros funcionários, mas a gente acabava não conseguindo contratar por causa da burocracia. E aí a gente vai entrar num outro ponto que eu acho quase que crucial nessa história, que é a qualificação do trabalhador brasileiro. Infelizmente, o sistema educacional no Brasil é muito ruim, então você acaba tendo funcionários que não são bem qualificados, diferente do que funciona aqui na Europa. A gente também tem uma economia muito mais aberta. No caso da Áustria específica, temos a economia, o filé mignon da economia austríaca é o turismo.
o turismo de inverno, começando agora, especificamente agora, aqui em Viena, com a abertura dos mercadinhos de Natal e milhares de turistas, especialmente turistas alemães, porque o filé, além do filé mignon da Áustria ser o turismo especializado em turistas alemães. Então, com isso, tem que ter profissionais qualificados aí. E aí entra um outro ponto que é muito importante, que não foi colocado, que é uma coisa que está muito em alta aqui na Europa Central, que é o home office, o teletrabalho. Várias empresas que oferecem a opção do trabalhador de fazer parte do seu trabalho em casa, e isso abre uma porta de trabalho muito importante para as mulheres. Sim, por causa dos filhos. A gente sabe muito bem, quem tem filhos sabe que, por mais que o homem ajuda, existe a tarefa de cuidar dos filhos. Então, essa porta de home office do teletrabalho, ela abre. Então, o que significa? Significa que existe mais opções aqui. No caso do Brasil, eu vejo, ou seja, a ideia de você colocar um modelo 4x3, ou seja, trabalhar 4 dias e folgar 3, é interessante, mas isso pode trazer uma carga tributária muito grande para empresas e jogar esses funcionários para ser o sistema de o que tava, como é que é? O do eles chamam de PJ, o PJ no Brasil. Ou seja, colocando eles como uma espécie de, como é que chama? Trabalhador freelancer, né? Ou sendo pago por hora. E tirando os benefícios que o trabalhador possa vir a ter. Eu gravei recentemente sobre o sistema de saúde aqui na Áustria e falei, por exemplo, que aqui na Áustria todo mundo tem direito ao seguro de saúde através do que eles chamam de Krankenversicherung. E no caso do Brasil, apesar de existir o SUS, né, que é o hospital público, mas a gente sabe que o SUS nem sempre funciona como deveria, porque os recursos não chegam também como deveria. Então, assim, por que eu estou falando? E uma outra coisa muito importante também que eu vou falar, que é a questão que aqui na Áustria existe o 14º salário, na Alemanha não existe o 13º salário, mas tudo isso, e aí, claro, na Alemanha, a Alemanha é mais um país industrial, como a Suíça, tanto a Áustria como a Suíça são países mais, vamos dizer assim, com um modelo mais social. A Suíça é um país muito particular aqui na Europa, porque eles têm um modelo mais Estados Unidos. Que eu estava conversando uma vez, conversando com a minha cunhada que mora na Suíça, ela contou que, por exemplo, são 2 semanas de férias. Na Suíça se trabalha muito mais, tá? Do que se trabalha comparando com a Áustria e com a Alemanha. Mas, onde eu quero chegar com isso? Você falar, né, trazer essa discussão, que é uma discussão interessante, e falar que esse modelo é muito bom porque tem na Europa, é como eu falei para vocês no começo desse vídeo. Tem que saber o sul, o norte da Europa, a questão da economia. O Brasil não tem economia para isso, para fazer. Segundo, temos um modelo de carga tributária e burocracia que impede muito o empreendedorismo ou pessoas que querem abrir empresas e muitas vezes não conseguem, não porque elas não queiram e também porque não tenham pessoas e trabalhadores dispostos, é porque não tem como pagar. Então, essa é a real dessa história. Não tem como pagar. Acho, sinceramente, que é muito bem intencionada a ideia, mas ela precisaria passar por vários estudos, várias pesquisas, uma discussão ampla com a sociedade. E aí eu estava vendo também, não só de perfis, mas de jornalistas bem especializados, que essa discussão ela veio justamente nesse momento para meio que encobrir os problemas que o governo Lula 3 anda enfrentando, sobretudo do ponto de vista da insatisfação popular e da não aprovação que anda muito baixa. E outra coisa que eu vi também é que até o momento há um número X de assinaturas para que esse projeto, essa PEC, possa avançar e que até agora não conseguiu. Ou seja, a ideia não é ruim, mas ela passa por vários problemas estruturais que nós temos, que é a questão da burocracia, que é a questão da quantidade de impostos que tem que se pagar quando se tem uma empresa, passa pela qualificação profissional, que infelizmente o sistema educacional no Brasil é muito ruim,
e aí para você vislumbrar lá na frente um modelo que seja, ou seja, a pessoa, quem sabe, trabalhar mais horas em um dia e ir compensando com um dia de folga, por exemplo. A gente pode dar vou dar dois exemplos aqui para encerrar esse vídeo. Primeiro, a questão do turismo. O Brasil perde muito dinheiro com o turismo, especialmente no Nordeste, ali no Norte, né? Norte e Nordeste do Brasil, que está relativamente, entre aspas, perto da Europa, por exemplo, Fortaleza, né, que você tem um voo de mais ou menos 7 horas de duração. Se você tivesse uma boa infraestrutura turística, você traria norte-americanos e europeus para passar férias ou mini férias, por exemplo, de uma semana, 10 dias, no Nordeste, por exemplo. Perde-se muito dinheiro aí. Então, essa é uma outra coisa. Outra coisa também que é um exemplo bem interessante que me veio agora à mente é a questão dos trocadores de ônibus. Aqui na Europa não existe, tá? Aqui não existe catraca nos ônibus, né? Ou nos bondes. Simplesmente é um trabalhador que, infelizmente, em muitos casos não pode ser dispensado porque muitas vezes essas pessoas não possuem qualificação para procurar outros trabalhos. Então aí temos alguns problemas estruturais que deveriam ser discutidos antes de pensar em diminuir a jornada de trabalho. Aí você vai perguntar para mim, para a gente concluir esse vídeo, você concorda com esse modelo 7 por 1? Olha, gente, concordar eu não concordo, mas como eu falei, como eu já expliquei ao longo desse vídeo, a gente tem problemas estruturais muito graves e esses problemas eles não são resolvidos na base da lei. A gente precisa melhorar as coisas, como eu expliquei, a questão do sistema educacional, burocracia, tudo, para você poder finalmente oferecer menos, ou que seja, que o trabalhador trabalhe menos, mas ele seja mais produtivo. Traga produtividade. Essa que é a questão da história. E é exatamente essa questão que não está sendo discutida. E no fim, se você escutar algum artista da Globo alienado que mora lá em Portugal, numa bolha, né, com certeza em bolha, preste muita atenção, porque quando você fala aqui na Europa, o modelo funcionaria e estaria muito bem no Brasil. Europa onde? O sul da Europa? Centro-norte da Europa? Qual país da Europa? Porque cada país tem as suas particularidades e suas nuances, tá certo? Essas são as minhas palavras e considerações sobre esse modelo 7 por 1, 4 por 3 ou como se chama. Acho muito interessante vocês pesquisarem na internet e não cair em conversa fiada. E, para concluir mesmo, a ideia é muito interessante da deputada, mas deveria trazer mais estudos e, sobretudo, uma discussão ampla na sociedade brasileira, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. E nós nos vemos muito breve em um vídeo aqui, vídeo short ou live, aqui no Vida Europa.